Sejam todos bem-vindos ao Raiz Urbana. Nosso nome, Raiz Urbana, captura a essência de nossa missão: investigar e discutir as profundas conexões que seres humanos criaram nos centros urbanos, transformando esses lugares vibrantes em seus lares. Em cada episódio, vamos mergulhar em assuntos que impactam diretamente nosso cotidiano urbano, desde questões sociais e culturais até desafios econômicos e ambientais. Nós buscamos entender como as dinâmicas da cidade moldam nossas vidas e como, em troca, nós moldamos essas dinâmicas. A cidade é um organismo vivo, onde milhões de histórias se entrelaçam e criam um tecido social complexo e fascinante. Queremos trazer à tona essas histórias, explorando temas como habitação, mobilidade urbana, sustentabilidade, arte, políticas públicas e muito mais. Nossa missão é oferecer um espaço para reflexão, informação e conscientização, onde podemos debater e aprender juntos. No Raiz Urbana, acreditamos que a compreensão dessas raízes é essencial para construirmos cidades mais justas, inclusivas e vibrantes. Junte-se a nós em mais um episódio dessa jornada de descoberta e faça parte dessas conversas que moldam o presente e futuro das nossas cidades. Olá, estamos começando mais um Raiz Urbana. Hoje eu tenho uma presença ilustre aqui, que além de meu amigo de longa data, também é meu sogro, né, Milton? E 2 vezes ex-prefeito aqui da cidade de Sarandi. E é uma presença muito importante para o contexto do nosso podcast aqui, né, para esse bate-papo sobre as raízes da nossa sociedade. E isso ele sabe de cor e salteado, né, ele sabe como funciona uma cidade. Ele fez um trabalho muito bonito aqui em Sarandi. E hoje a gente vai estar conversando com ele para conhecer um pouco mais da história dele e ver o que ele tem para nos ensinar nessa noite de hoje. Boa noite, Milton. É um prazer. Olá, Gustavo, boa noite. Boa noite. É uma honra estar aqui ao teu lado e, ao mesmo tempo, poder conversar com você, com o povo, expor, assim, um pouco da minha vida, né? Isso. Na verdade, a nossa caminhada começou há muitos anos, isso já por volta dos anos de 1980, 83, aí quando nós iniciamos uma caminhada em Sarandi, junto ao Sindicato Rural. Você tinha quantos anos, viu, nessa época? Eu era por volta de 23 anos, por aí. Você estava formado já? Já estava fazendo o curso de Direito. Ah, sim. E aí então eu pude viver uma experiência única, que era trabalhar com movimentos de base, Certo. conviver com o povo em sua essência, seus problemas. Isso foi despertando uma vontade de ajudar as pessoas, compreendendo os problemas das pessoas, nasce uma relação muito forte, né? Sim. E aí então, Gustavo, eu comecei a entender a dinâmica da luta de um povo que precisava de maior compreensão sobre políticas públicas. Sim. E o movimento sindical me abriu essa mente, essa perspectiva de horizontes para compreender melhor a situação do trabalhador, da dona de casa, do homem do campo, mas especialmente também o homem como um todo trabalhador. E como que era Sarandi nessa época? Sarandi, naquele tempo, faltava tudo. Não tinha nada. Por ser um distrito, e evidentemente nesse momento que eu estava começando, nós participamos junto com o primeiro prefeito, o Júlio Bifão, da emancipação da cidade. E isso foi muito importante. E esse processo foi como? Esse processo foi lento, gradativo, dificultoso, porque desmembrar uma cidade da outra exige muito esforço, um trabalho muito grande, inclusive, dos deputados estaduais. Né? Nós tínhamos o deputado Faz, que foi o pai, né, digamos assim, desse projeto para transformar Sarandi em município. E aí então veio toda aquela caminhada de ter o primeiro prefeito, que foi o Júlio, que fez uma gestão por um período grande de 6 anos. E na sequência foi eleito o Hélio, que ficou por 4 anos, que era um período que governou o município. E tive a sorte, a alegria por ter começado um trabalho de base, compreendendo os problemas do povo, na sua essência, as dificuldades,
em todas as áreas, especialmente na saúde, falta de escolas, educação, saúde, enfim, programas básicos que envolviam o nosso povo naquela época. Acabei me tornando, então, o terceiro prefeito eleito da cidade de Sarandi. Certo. Era bem jovem ainda, mas já passava dos 30 anos. Ah, sim. É uma idade ótima para estar começando a carreira política, né? Eu acredito que a melhor idade para se começar uma gestão é nessa fase dos 30, 33, 34 anos de idade. É uma idade que você já está bem preparado, bem maduro. Passou daquela euforia dos 20 anos e está começando a entender como funciona, né? Exatamente, já vivendo uma vida, já estava casado com a pioneira aqui da família de pioneiros aqui da cidade, que é a família do seu Walter, Dona Hermínia, e a Elga, que é minha esposa, da onde então casamos e nesse período então, em 1987, isso antes de ser prefeito, nasceu a Silvia. E já na sequência, 2 anos depois, nasceu a Simone. Hoje a nossa pré-candidata a prefeita, sim. Que é o nosso orgulho, não nosso, orgulho do povo de Sarandi. Sim. Uma pessoa extremamente dedicada, capacitada, de verdade, uma pessoa pronta, preparada, ungida pelas mãos de Deus, uma pessoa firme, com propósito, uma mulher determinada. E depois da Simone, então, 15 anos depois veio a Sabrina, que é a nossa filha caçula, que hoje já tem 23 anos. Eu já sou sexagenário, já estou caminhando já numa certa idade, mas em pleno vigor físico, com saúde e convicto de uma cidade que tem futuro, que pode buscar novos horizontes com novas ideias, porque as novas ideias são o que faz os grandes projetos de cidade acontecer. Sim. Eu pude então viver essa vida aqui, hoje ao lado seu, ao lado da nossa família, e ao lado da Simone, vendo o desenvolvimento dela na caminhada que ela faz. E, aliás, engraçado isso, viu, Gustavo? Porque a caminhada dela é semelhante à minha. Isso que eu ia perguntar. Qual paralelo você traça lá de trás, da primeira vez que você foi, para essa pré-campanha da Simone, para esse momento que você está vivendo? É o mesmo sentimento, parece que eu estou vivendo aquele período que eu vivi, que é o contato com as pessoas, tendo contato, conversando, montando plano de governo, ouvindo as bases, ouvindo os princípios junto às entidades, às igrejas católicas, às igrejas evangélicas, ouvindo esse segmento tão importante, ouvindo e participando do comércio, ouvindo as famílias. Isso faz com que você interage num bom sentido de compreensão de cidade. Eu estou muito feliz e convicto e seguro de mim que é um projeto de cidade que está se desenhando para um bom futuro que o povo precisa. Sim. É um momento único que se faz mudança e ele está acontecendo no seu tempo. Eu costumo dizer o seguinte, que todo tempo que acontece é no tempo de Deus, nenhum tempo é nosso, né? Concordo. Tudo é no tempo que o Criador permite e que as coisas vão acontecendo. Eu vejo Sarandi com uma perspectiva de horizonte muito bom, mas precisamos ter pessoas que estejam comprometidas com o povo, que tenham passado, que tenham origens de conhecimento de família, que já venha dessa posição de encampar lutas a favor do povo, né? Especialmente nos momentos que o mundo passa, estamos enfrentando guerras, dificuldades, nós precisamos de pessoas que estejam voltadas à reconstrução da paz, que busquem compreensão, entendimento e também, ao mesmo tempo, políticas públicas, Gustavo. É servir a coletividade, não se serve grupos, mas sim o povo. Eu tive esse espírito, deu certo. Pra você ter uma ideia, Gustavo, há 30 anos, parece que foi ontem, mas o tempo é muito antigo. Nós trabalhávamos com o município, quando eleito, com as portas abertas para receber o povo.
Isso não é coisa que se vê mais hoje em dia. Eu fico impressionado hoje a distância que se tem em quem governa com o povo. Certo, é como Por se isso fosse um pedestal, né? eu continuei sempre estando no meio do povo, quer dizer, eu não me distanciei, porque para mim é a mesma coisa, estar sendo prefeito ou não é a mesma coisa, porque o importante é que o povo, eles são a parte principal. Por quê? Porque eles ensinam o bom gestor. Não existe o melhor gestor no Brasil, em qualquer parte do mundo. O bom gestor é quem ouve o povo. Exatamente. Que ele vai aprender com o povo vai orientar, ó, tal coisa não está funcionando devidamente. E o gestor tem que lembrar que quem põe ele nesse cargo é o povo. É o povo. Né? Então, se não ouve o povo, nada adianta. Né? Se você for humilde, tiver um sentimento de conviver com o povo, a gestão dará certo. Ora, se você se afastar do povo e achar que é alguém o que é capaz, dificilmente dá certo. Agora, é importante analisar um ponto extremamente positivo na questão política, políticas públicas. O bom gestor é aquele que descentraliza a gestão pública. Ele vai nos bairros, fica um determinado período numa escola, num bairro, ouvindo, atendendo, levando a máquina pública aos bairros, ouvindo os problemas, filtrando aquela situação, trazendo para a gestão, montando projetos, construindo projetos e fazendo boas parcerias com o governo do Estado e o governo federal. O bom gestor, ele mantém uma boa relação com o povo, mas uma boa relação com o governo estadual e federal. E como que se dá essa relação? Como você consegue construir essa relação? Primeiro, com o povo. Segundo, fazendo projetos com bons engenheiros, equipes autênticas, pessoas técnicas, profissionais, preocupados com a cidade. Então seria como se o povo fosse o coração e essa parte técnica fosse a cabeça. Correto. De uma gestão pública. Isso tem chance de ser uma boa gestão. Gestão pública com prefeito isolado ou câmara isolada não dá certo. Todos têm que partilhar um mesmo ideal de povo. Na verdade, nós temos que comungar os mesmos ideais do povo. Eu costumo dizer uma palavra, eu não pude seguir uma carreira política, ser deputado, que era meu projeto de vida. Sim. Eu tinha a intenção de ser prefeito ser deputado e seguir uma carreira. E eu construí para isso, mas, infelizmente, eu fui podado na minha vida e não tive essa chance, essa oportunidade. Foi uma grande perda na minha vida, porque essa era a minha intenção. Eu sempre dizia o seguinte: de prefeito quero ser deputado chegar a governador. Aí eu queria descentralizar o governo do Estado, certo. Trazer para as cidades, para as micro-regiões, fazer ouvir os empresários, o trabalhador, ouvir o homem do campo, ouvir as reivindicações da população carente, questão do microempreendedor, ouvir o empresário, ouvir as questões relacionadas ao movimento de regiões, porque cada região tem seus problemas. Sim. E só pode ajudar se o governo do Estado estiver nas micro-regiões e até nas macro, e fazendo com que as regiões metropolitanas como um todo participem do governo do Estado. E aí você leva a reivindicação para o governo federal, para os ministros, para os deputados federais e para o Senado. Se nós comungarmos com ideais de cidades progressistas, cidades envolvidas com os projetos de cidade, envolvida com o governo do Estado, buscando auxílio ao governo federal, nós não vamos ter problema de saúde, nós não vamos ter problema de uma estrada que precisa ser recuperada, nós não vamos ter problema numa escola que está caindo, certo. Numa creche que está faltando. Seria, então, uma estratégia parecida no governar uma cidade, mas escalando a âmbito estadual, né? Descentralizar o poder ali, estar perto do povo, estar escutando todo mundo para poder trazer a solução e, com isso, ir subindo ali para pedir ajuda para cima. Se todos os governantes tivessem o princípio de buscar no governo e o governo descentralizar a gestão, nós teríamos um mundo e as cidades muito melhor. Mas quando nós nos isolamos dentro de um gabinete, ou quando nós viramos uma autoridade e nos isolamos no governo do Estado ou governo federal, nós perdemos a identidade do povo. Isso, ficamos sozinhos, né? Essa era a bandeira que eu queria continuar levantando se caso seguisse uma carreira política. Eu sempre dizia
para a Helga. Muitas vezes eu conversei que a pessoa que eu mais tive contato na parte política com todas as filhas é com a Simone. Nós temos uma relação muito forte, muito próxima sobre a vida pública, sempre trocando ideias, conversando sobre políticas públicas, sobre o sofrimento do povo, especialmente na saúde, vendo dificuldade das professoras nas escolas, sentindo o drama de um pai que precisa arrumar um emprego, de uma mãe que tem dificuldade de colocar uma criança numa creche e sofrendo a dificuldade da falta de remédio. Eu sempre dizia, se a gente construir políticas públicas que a gente possa chegar ao governo do Estado e trazer os governos mais próximos do povo, não vamos ter dificuldade porque uma escola caiu, porque uma creche não foi construída, ou um posto de saúde não foi construído ou equipado, ou deficiência em qualquer segmento de políticas públicas. E por que o senhor acha que isso não acontece hoje? Porque há um distanciamento dos políticos do povo. Enquanto o governo ficar em Curitiba, o governo federal em Brasília e os prefeitos isolados dentro de prefeitura, nós nunca vamos ter aproximação com o povo. O bom gestor convive com o povo. Por isso que eu citei aquela nosso início da conversa, eu coloquei, por que abrir a porta dos gabinetes? Foi difícil para mim? Foi difícil. Às vezes eu tinha 50, 100, 200 pessoas, até mais, no dia a dia dentro da prefeitura. Mas eu senti o problema. Eu convivia com o problema do povo. Você tinha compromisso, eu tinha compromisso a cumprir o que você se predispôs assim que você se candidatou, né? Isso. E aí começou a sair construção de casa popular. Saiu 7 escolas para o povo. Um CAIC, que é uma obra de primeiro mundo. Veio o fórum, veio o cartório eleitoral, foram surgindo a obra da rodovia. Nós começamos a construir um projeto de cidade numa época que tudo faltava, numa época que os recursos eram extremamente escassos. Nós tínhamos, para você ter uma ideia, dificuldade para juntar dinheiro para a folha de pagamento. Eram épocas difíceis e de poucas esperanças, mas unido com o povo, o governo vinha nos atender. Eu acredito assim, que a Simone é essa grande luz que está sendo colocada para o povo de Sarandi. Essa é a minha grande esperança de uma pré-candidata que se comprometa e tenha essa visão que nós temos, que nós construímos juntos em família e que nós acreditamos que pode ser repassada para o povo e construir um projeto futuro. Que a Simone galgue grandes degraus nessa vida pública, se assim o Deus o permitir, e que não seja ceifada pelo caso do pai dela, que não pôde seguir uma carreira política. Nós queremos isso, nós acreditamos que isso é possível. Eu ainda tenho esse sonho, essa esperança, que é possível trazer isso para o povo de Sarandi. Certo. Muito bonitas essas palavras, Milton. Eu imagino que o seu coração deve ter se enchido de alegria quando você conseguiu efetivamente trazer, né, essas 7 escolas, fazer tudo que você falou lá atrás. Você vendo hoje a situação de como elas se encontram agora, o que você sente? Eu sinto o que o povo sente. A mesma dor, a mesma tristeza. Abandono? Eu sinto abandono. Sinto que, não generalizando, houve bons gestores que se preocuparam com Sarandi, mas houve gestores que se preocuparam com seu grupo político. Isso não é gestão. Gestão é aquela que você não tem grupo. Gestão é aquela que o povo é o grupo. Eu me preocupo, sim, e continuo me preocupando, afinal de contas. Eu fui prefeito da cidade. Não tem como não me preocupar, não tem como eu passar uma borracha e falar, eu não estou vendo os problemas. Os problemas são muitos. Nós temos que ter uma visão macro de Sarandi. Uma visão que nós levamos Sarandi à condição de potência, de crescimento. Porque ela tem potencial para isso. Nós temos que analisar o seguinte, que aquilo que deu certo, ótimo. O que está dando certo, muito bom. Mas aquilo que está faltando, nós temos que colocar. Uma coisa que me intriga muito, Milton, é como que Sarandi, estando ao lado de Maringá, né, que foi considerado por algumas revistas aí, se não me engano foram 7 vezes, né, a melhor cidade do Brasil, como que Sarandi, ao lado de Maringá, fazendo divisa com Maringá, está na situação que está hoje. Né? Isso eu não consigo entender como que chegou nesse ponto de descaso do poder público, né? Como o senhor falou, os prefeitos eles fecharam as portas para o povo e deixaram a coisa chegar nesse estado. Né?
eu volto a dizer, enquanto nós tivermos projetos de grupos políticos, não dará certo. O grande projeto de uma cidade é o povo. Políticas públicas se faz para a coletividade, ouvindo, e nunca centrado em pequenos grupos com pretensões de políticas, de ganhar eleição, de sucessão. Isso não funciona. No meu tempo não havia a reeleição. Ganha-se um mandato, se faz uma boa gestão, se for bom gestão, um dia volta sendo eleito pelo povo. Foi meu caso. Voltei 15 anos depois, eleito pelo povo. Numa época que meu mandato já havia passado, novas pessoas, juventude, outras pessoas com outras ideias. O gestor é aquele que luta por a sua gestão naquele período que está eleito. Cumpre ele, bem cumprido. Luta muito. É fácil? Não é. Mas é possível fazer? Ouvindo o povo, buscando ideias de boas pessoas intencionadas, como engenheiros que têm projetos bons para a cidade, ou conversando com a comunidade, a classe empresarial, ouvindo o trabalhador, ouvindo o pai e a mãe, ouvindo os jovens, buscando ideias, buscando aquilo que serve para trazer para a cidade. Quando você busca ideias e trabalha também unido com as micro-regiões, com os prefeitos, produz resultado positivo, mas não podendo esquecer sempre um ponto, que se esquecer de trabalhar diuturnamente, de segunda a domingo, o gestor público, ele não tem folga em sábado e domingo. O gestor público trabalha de segunda a domingo. Ele é o funcionário número 1 da prefeitura. Sim. Ele tem que trabalhar. Precisa que o servidor público também encampe, tenha vontade, queira se juntar para fazer a gestão. O objetivo é em torno da cidade. Construir cidades que o povo tem amor, que o povo gosta. Tem orgulho, né? Tem orgulho. O povo fala, eu quero gastar aqui em Sarandi. Isso é orgulho. Eu amo Sarandi. A minha cidade é ouro. Minha cidade vale a pena. Nós temos que criar essa identidade de um povo que gosta da cidade, que quer viver aqui, que ama aqui. E que ela tem orgulho quando alguém fala, onde você mora? Minha cidade é Sarandi. Eu gosto de Sarandi. E isso cria o quê? Uma paz interior e cria uma situação pertencimento, né? De crescimento de quem vem de fora e fala, olha, lá eu vou investir na minha indústria. Sim. Porque o gestor está preocupado em fazer uma isenção por 5, 10 anos para instalar uma indústria lá. Então, nós temos que trabalhar isso. Se nós voltarmos a pensarmos numa cidade com o povo, dá certo. Se nós pensarmos numa cidade em grupo, ou em alguém que ganha e quer ir para lá porque precisa realizar determinado compromisso, não. O compromisso é do povo. Sim. Eu vejo por aí. Na minha cabeça também é muito claro essa ideia de trazer empresas para a cidade para gerar arrecadação das empresas com uma contrapartida de algum benefício para a empresa, né? Então você ajudar ali na terraplanagem, dar algum alívio ali no ITBI, com um acordo com a empresa que ela vai ter um número de empregados por tantos anos, né? De repente a jovem aprendiz, né? E isso vai fazendo que a cidade se desenvolva, né? Tem mais arrecadação e é uma verba que vai ser reposta na cidade para saúde, para educação, para várias coisas, e a gente desonera um pouco o povo, né? A gente não precisa apertar o imposto no povo, certo? A gente arrecada de outra maneira. Para mim, assim, é uma coisa básica, né? Eu queria que o senhor, se você conseguisse me explicar por que não é feito assim, como pode ser a falta de visão ou a falta de boa vontade das administrações que deixaram de fazer isso? Eu vejo assim, se você trabalhar com os empresários e você dizer, você instala essa indústria aqui, eu vou, durante 10 anos, te liberar os impostos. Mas alguns impostos. Mas em contrapartida você vai estar pagando o ISS, porque você já está instalando. A geração de emprego já vai melhorar a condição de renda da cidade. A quantidade de emprego que vai trazer. Se você dar condições, os empresários podem vir para Sarandi. Nós temos que pensar isso. Sim. Sarandi não pode ser cidade dormitório.
tem que ser cidade com indústria e também com crescimento vertical. Sim. Nós temos que planejar, eu digo, o gestor público tem que ter esse planejamento, porque isso atrai o quê? Empresas. Vindo empresas, você consegue. Mas o município pode criar uma lei, mandar para a Câmara, porque vai gerar receita. E lá na frente vai entrar o ICMS. Quer dizer, nada vai perder, tudo vai ganhar. E o município vai ganhar com isso, porque o município se torna forte com indústrias. Nós temos que criar parque industrial, adensar o atual parque industrial que aí está. Eu te falo isso nesse sentido que eu quero fazer um gancho de 30 anos atrás. E isso é importante lembrar. Talvez de tudo que eu tenha dito até agora, ninguém pode esquecer de uma coisa que é sagrada. As margens da rodovia, daqui de Sarandi, até na divisa com Marialva, ou seja, até onde está o Zicamp, tem 3.245 tubos de 2,45 m cúbico, 2 metros aqui e 45, 2,45 m, quer dizer, é um pequeno rio. São 3.000 tubos colocados aqui nas margens da rodovia. Essa obra é conhecida hoje no Paraná como a maior obra de erosão urbana do Paraná. Esquecida, porque ela está debaixo da terra. Mas quando os empresários receberam ela, elas disseram, nós vamos continuar com a Uzicamp, com as outras empresas que estão aqui, para nós não irmos embora daqui. E outras se instalaram nesse meio tempo, porque tem acesso na marginal. O que falta hoje? Ligar as duas marginais do lado e fazer um viaduto. Nós temos que pensar que tudo isso vai atrair empresas para cá. Veja, se nós não tivéssemos feito essa obra lá atrás, como é que estaria hoje? Um imenso buracão? Quem iria tampar? Então são atitudes que se tomam. Hoje ela é esquecida, E recentemente nós estávamos olhando os arquivos e tinha uma placa lá que constava como a maior obra de erosão urbana. Essa placa foi retirada da rodovia e ninguém sabe onde está essa placa. Pode ser que ela tenha caído com os anos, né? Dificilmente os gestores públicos, eles retiram placas, né? Porque não pode retirar a placa da outra gestão. Mas eu acredito que ela tenha caído pelo tempo, pelo passar dos anos, a placa caiu, mas os tubos estão lá. E o que vale não é a placa. Eu acredito que os tubos que estão lá é que vão fazer a diferença. Então eu penso assim, né? Que a gente tem que construir cidades não para a gente. Com certeza. Nós temos que construir cidades para o povo. Fazendo um gancho, que você falou que a sua caminhada foi interrompida, eu acredito que seja esse o principal motivo, né? Foram pessoas que pensaram no grupo interno fechado deles ali, esqueceram do povo. E como você era ao contrário, como você estava com o povo e não fez parte desse grupo, correto, posso usar a palavra maligno, né? Acabou interrompendo. Você quer falar um pouco sobre isso? Isso me dói falar. Eu não, nesses 15 anos eu não tenho vontade de falar isso. Isso é uma tristeza que está no meu coração, mas eu vou falar sim. Certo. Eu vou falar da minha forma, como eu falo, como eu sei falar. Eu acho que ninguém tem o direito de subir nas costas de ninguém e ninguém tem que apear ninguém de cargo algum. O cargo é Deus que te dá com o povo. Cumpre ele. O outro depois cumpre o cargo. Eu não acho justo tomar o cargo de ninguém e tomar nada de ninguém. Não vejo por aí, não acho que isso é coisa de Deus. Não vejo por esse caminho. Mas está aí minhas palavras, não acho isso correto, não vejo isso como certo. Eu já tenho 67 anos de idade, não acredito que isso é correto. Quando falecer, vou continuar acreditando que isso é errado. Né? Penso que o que é certo é não fazer mal para ninguém, não tomar nada de ninguém, não querer nada que é do outro. Eu acho que a gente tem que lutar por uma cidade, por um povo. Eu acredito que a gente tem que ficar com o povo e não com o grupo. Certo. E muitas vezes a justiça do homem ela pode ser falha ou atrasada, né? Mas a justiça divina sempre vem, né? Eu queria fazer um gancho nessa parte. Eu não tive justiça para mim aqui na Terra, mas eu acredito sim na justiça divina. Nessa eu acredito. Aqui eu não tive. Eu não recebi essa justiça aqui. Não recebi ela dos homens aqui. E vou ser mais sincero com você. Não recebi ela por parte do poder público aqui, nem do judiciário. Não tive essa justiça a meu favor.
ela não me foi dada. Quer dizer, eu perdi o cargo, me tiraram o cargo eleito. Eu fiz 18.213 votos. Quer dizer, eu fui eleito pelo povo. E 1 ano depois, eu não tinha mais esse cargo. Faltava 3 anos para eu concluir ele. Só queria concluir meu cargo. Certo. Nada mais do que isso. E o motivo desse golpe, depois você conseguiu justificar e acabou anulando isso, né? Depois de 3 anos que perdeu tudo, que já tinham perdido o cargo, disse, olha, e tal coisa não podia ter sido feita, não era para ter feito isso. Mas os 3 anos que eu perdi... dinheiro nenhum compra, né? Isso ninguém vai comprar, era meu mandato, não era de outra pessoa. Então essa é a minha forma de ver o mundo. Infelizmente, nós vivemos no Brasil, o Brasil é um país de desigualdade, falta muita justiça nesse país, mas assim, é uma dor que vou carregar para o resto da vida. Não desejo mal a ninguém, não tiro proveito de quem leva vantagem ou deixa de ganhar vantagem, não vejo por aí. Só acho que isso não se faz com ninguém. Eu tinha uma família, estava criando uma família e tinha um povo que eu estava cuidando. Hoje, o povo analisa. Por onde eu ando em Sarandi, o povo me abraça. Então, a gratidão eu tenho do povo de Sarandi. Isso vale a pena. Conforta. Ajuda aliviador? Ajuda, é evidente. Tenho o amparo de vocês, da minha família, da minha esposa, das minhas filhas. Tenho esse amparo maravilhoso, esse carinho maravilhoso da Simone, essa gratidão da Simone, que nos fortalece, nos coloca de pé novamente para ficarmos de pé para a luta. Mas eu acredito assim que eu não desejo mal a ninguém, não quero maldade para ninguém, não quero que ninguém pague nada aqui na terra, não tenho esse direito. Direito quem tem é Deus, mas ninguém deve fazer mal para ninguém. Agora, tomar o cargo, isso não se toma de ninguém. Quem é eleito, cumpra seu cargo, bem ou mal. Essa é a minha forma de ver o mundo. Certo, de uma manobra política execrável, né? Execrável. Agora falando, não como pai, mas como ex-prefeito, você enxerga a Simone preparada para esse momento? A tua pergunta é salutar. Desde o primeiro momento que eu estou aqui conversando com você, Gustavo, eu vejo a Simone acima da minha expectativa, muito mais que preparada. Para minha surpresa, ela está mais que preparada do que eu podia imaginar. Totalmente madura, pronta para exercer qualquer cargo. E vou mais longe. Cargo de prefeito, prefeita, se quiser ser deputado um dia, e até governador, até presidente. Minha opinião sincera, franca e honesta, porque sou um homem público, tenho experiência. Eu venho de uma família de experiência. Eu vou pegar um gancho. O Celso, meu irmão, foi prefeito 3 vezes de Marialva. O Vitor, filho dele, é prefeito de Marialva por 8 anos. Então, eu falo por experiência de família. Então, eu sei quem é maduro para estar pronto para um cargo e quem não está. Realmente ela está preparada e madura mesmo, sem sombra de dúvida. Não me perco uma noite de sono em relação a isso. Isso estou super tranquilo, meu coração está em paz sobre isso. Ela está totalmente preparada, o que é um bom sinal. Isso sim é muito bom. Né? Os seus contatos, quando tem com o povo, é tranquilo. Quando tem contato com autoridades como o do governo, eles sentem a mesma coisa, deputados, mesma coisa. Então isso faz com que ela se coloque numa posição de uma alternativa do povo. Né? É uma pré-candidata, isso é uma alternativa. Aqui ninguém tem bola de cristal, quem ganha ou quem perde. Na verdade, ela é uma alternativa para o povo avaliar, analisar com tranquilidade se isso corresponde à expectativa de um povo. Mas eu, particularmente, vejo isso como uma pessoa madura, preparada. Legal. Uma última pergunta, Milton. Se Deus te permitir, energia, preparo, você já tem, né? Se Deus te permitir voltar para a vida pública, de repente, para ajudar as pessoas de uma forma mais ampla, né? De repente, já como deputado, você teria essa vontade de voltar a encarar esse desafio? Se eu fosse chamado, convocado por grupos políticos a nível de deputados, líderes políticos, o povo me conclamasse por uma luta, eu iria. Eu diria que isso dependeria da conjectura, do tempo,
não sei o que o futuro reserva. Eu sou uma pessoa temente a Deus, eu caminho com os passos do Criador, eu acredito que Deus Dá os caminhos. dá né? os caminhos, eu tinha esse caminho, ele me foi ceifado, né? Sim. Eu fui tirado do páreo, né? Eu não tive mais poder de luta, né? Eu fui, me desculpa a palavra, fui jogado fora, né? Então eu fui tirado da competição, quer dizer, eu não tive mais como lutar. Eu acho que é uma pena tudo isso, porque o Brasil é carente de liderança. Sim. Toda vez que Lideranças você boas, né? ceifa uma liderança, você ceifa um Progresso. projeto de governo, de luta por um povo. Eu acredito que o futuro depende a Deus, o povo, se o povo assim entender e algum partido me convidar. Eu nunca recebi um convite depois que aconteceu a tragédia comigo, nunca tive convite de ninguém. Na verdade, eu acredito que o tempo é senhor da verdade, eu espero em Deus e no tempo. Maravilha. Bom, muito obrigado por ter essa conversa aqui. Obrigado. Muito Eu agradeço. bonito suas palavras. Eu queria que você desse alguma consideração final, se você quiser falar alguma coisa. Eu quero dizer que faz muitos anos que não venho a público falar, manifestar, expor meu sentimento, minha fala. Eu acho que isso é uma grande evolução da minha parte, para quem sofreu muito. E cheguei mesmo a desacreditar no mundo. Cheguei a acreditar que... Mas eu acredito que sim. Eu acredito que Deus está aí no comando, me mantendo de pé, me mantendo firme. Eu quero dizer nas minhas considerações finais que toda madrugada eu dobro o meu joelho, oro para o Criador, peço para todos os seres humanos que me fizeram mal ou que me fizeram bem, que Deus proteja a todos de igual forma. Não tenho ódio no meu coração, pelo contrário, quero que Deus dê força para cada ser humano. O que eu quero, na verdade, é que Deus me mantenha de pé, sim. Eu quero ver as vitórias, mas vitória do povo. Quero que as pessoas que pensam em maldade não vá por esse caminho, porque isso não constrói nada. Projeto de cidade, eu vou repetir mais uma vez nas minhas considerações de cidade. Projeto de cidade não é de grupo, projeto de cidade é de povo. Você pode muito bem governar uma cidade com a oposição. Você pode muito bem ter um secretário que não votou em você. Você tem que ter projetos de povo que gosta de gente. Eu penso assim, eu sempre vi assim. Tanto é que nunca fiz política achando que tinha opositor. Eu sempre fiz política pensando no povo. Hoje eu vejo um pouco diferente porque fui atingido na minha vida, no meu nome, na minha honra. Então hoje eu vejo diferente, é natural. Não posso ver com os mesmos olhos, com a mesma vida que eu vivi e vivenciava. Nas minhas considerações finais, eu peço que Deus ajude o povo de Sarandi, o povo do Paraná, o povo do Brasil, que Deus interceda nas guerras, que Deus ajude a orientar o rico, para que ajude a acabar com a pobreza, que o governo estadual, federal, municipal olhe mais para a pobreza e especialmente para a saúde. Essa é a minha consideração. E não esquecendo das escolas, das professoras, enfim, dos pais, das mães, dos alunos e da juventude. Maravilha. Então, muito obrigado, Milton, por essa conversa. Obrigado. Ficamos por aqui hoje. Obrigado por você estar assistindo e até o próximo episódio. Muito obrigado.